Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Estamos caminhando na nossa leitura bíblica, né? Ontem e hoje eu falhei, a Janete já me cobrou. Eu digito, aí mando para o meu e-mail, do e-mail eu mando para o WhatsApp. Aí eu estou tão cansado esses dias que eu mandei por e-mail, pronto, ó, tá tudo bem, fui dormir, porque eu faço isso à noite. Aí a Janete, pastor, cadê o texto? Mas hoje lemos capítulo 12 de Mateus, estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Essa semana já chegamos na metade. Mas antes de nós lermos e passarmos para a meditação da palavra, vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos por quem Tu és, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai. E nós te adoramos por isso, Senhor, porque Tu és Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, digno da nossa adoração, Senhor. Nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, onde sempre estiveram, rogando, Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, venha tratar do nosso coração, venha ministrar ao nosso espírito, por meio do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, Pai. Nós rogamos por todos aqueles que não estão hoje aqui, pela Olímpia que está viajando, rogamos pela Rejane, pedimos pela Vanusa, seus filhos, pela Tita, Senhor, também o Vinícius e o Felipe, Pai, o Renê e a Lilian. Rogamos que o Senhor esteja guardando a vida deles, esteja falando com eles também. Colocamos cada família da igreja nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor esteja também cuidando das nossas famílias, suprindo todas as necessidades, nos livrando, Senhor, a nós, aos nossos filhos, deste mundo mau em que nós vivemos, Pai. Que o Senhor esteja colocando os Teus anjos ao nosso redor, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja livrando para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Rogamos por esse trabalho, pedimos, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, o poder do Teu Espírito Santo para que nós possamos evangelizar, falar de Jesus, falar do Teu amor, falar do Teu Evangelho. Queremos fazer isso, Pai, na força e no poder do Teu Espírito Santo. Fique conosco, nós precisamos do Senhor, nós confiamos no Senhor, nós esperamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Mateus capítulo 15. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai e a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhes: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão numa cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos não estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos,
mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém. Apesar de as multidões admirarem o ensino de Jesus, os seus milagres, suas curas, à medida que Jesus ia desenvolvendo o seu ministério, ele passou a sofrer uma crescente rejeição e oposição por parte da liderança religiosa dos judeus. No Evangelho de Mateus, essa rejeição ela tem o seu ponto máximo no capítulo 12, quando os fariseus afirmam que Jesus havia curado um endemoniado, cego e surdo, pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Quando os fariseus falam isso para Jesus no capítulo 12, alguns capítulos atrás, o ministério de Jesus ele tem uma mudança. Isso é um ponto de virada no Evangelho de Mateus. Agora, eles vieram de Jerusalém, conforme nós lemos, e questionaram diretamente Jesus, está aí no verso 12, por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Eles vieram especialmente de Jerusalém para questionar a Jesus acerca dessas coisas. A questão colocada pelos fariseus e pelos escribas era o fato de terem observado que os discípulos de Jesus comiam sem antes lavar as mãos. Não é? Comiam sem lavar as mãos. Estavam com fome, pegavam comida e comiam. Na época de Jesus, os judeus eles tinham uma lei oral, que era seguida rigorosamente pelos fariseus, e que consistiam em explicações, em comentários e regras acerca da lei de Moisés, feita pelos rabinos judeus ao longo dos séculos. Então essas regras, essas explicações, esses comentários, esses ensinos desses rabinos foram sendo iam sendo ensinados de uns para os outros, iam sendo transmitidos de uma geração de religiosos para outras gerações de religiosos, de forma oral, nunca haviam sido escritas, nunca haviam sido passado para a forma escrita, e era passada apenas oralmente, né? Verbalmente, de uma geração para outra. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, no ano 70, Jerusalém viria a ser destruída. Houve uma revolta e Roma mandou um exército que cercou Jerusalém e destruiu a cidade, destruiu o templo de Jerusalém. Acontece que o templo era o centro de toda a vida religiosa da nação. Os judeus vinham de todas as partes do país e até fora de Israel. A gente viu isso no livro de Atos. Eles vinham de todas as partes do império para prestar culto, algumas vezes por ano, nas festas principais que estão na lei, para prestar culto em Jerusalém. Com essa destruição do templo no ano 70, essa tradição oral, ela começou a ser codificada em textos, não é? Porque a vida religiosa da nação ocorria ali em Jerusalém, mas à medida que a cidade foi destruída, que o templo foi destruído, os líderes religiosos começaram a sentir a necessidade de escrever aqueles ensinamentos, aquelas regras, porque senão elas iriam se perder. E na verdade isso ocorreu de fato. Essa codificação em texto acabou ocorrendo no final do século II depois de Cristo, por volta do ano 200, no que se chama de a Mishnah. Então a Mishnah foi o registro escrito de todas essas tradições orais dos líderes religiosos judeus ao longo dos séculos. A Mishnah posteriormente passou a ser incluída no Talmud, que o Talmud é uma obra maior
né, que acabou incorporando a Mishnah, que eram essas tradições orais, e o Talmud é hoje o principal livro do judaísmo rabínico, né? Os judeus, eles leem o Talmud até os dias de hoje. Então nós sabemos muito acerca dessas tradições orais de que nos fala o texto aqui, porque depois elas passaram a ser escritas. Apenas para você ter uma ideia, na Mishnah há todo um capítulo que fala sobre os detalhes da limpeza das mãos. Percebe? Existe uma série de regras que fala sobre a lavagem das mãos. A quantidade de água que deveria se usar. Quantas vezes precisava se enxaguar as mãos. Até onde que era necessário molhar as mãos nessa lavagem. Vocês já imaginaram isso? Era disso que os fariseus estavam falando. Os fariseus, eles consideravam a lei escrita, a lei oral, essas tradições, como tendo a mesma importância que a lei escrita, que era a lei de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio, que são os livros da lei, os 5 livros da lei. Eles consideravam que essas tradições tinham o mesmo grau de importância do que a lei. Você percebe? A lei havia sido dada por Deus para Moisés. Mas eles pensavam que os seus próprios ensinos, os seus comentários, os comentários deles sobre a lei, os ensinos, tinham a mesma importância, né? Esses ensinos que eles mesmos fizeram, tinham a mesma importância que a própria palavra de Deus. E o que nós podemos aprender com isso hoje? É óbvio que ninguém aqui segue a Mishnah, segue essas tradições orais, não segue nem o Talmud, mas a palavra de Deus, ela é para nós, nós precisamos aplicar a palavra de Deus. E o que esse texto nos ensina, essa situação que Jesus está confrontando aqui? Como que ela se aplica a nós nos dias de hoje? No verso 3, o Senhor diz: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Eles foram questionar Jesus, por que os discípulos de Jesus transgrediam as tradições, e Jesus devolve a pergunta, questionando por que eles transgrediam a lei de Deus pela tradição deles. A questão aqui é que os fariseus exatamente atribuíam o mesmo valor à lei de Deus e às suas próprias tradições, que são tradições de homens, e talvez dessem até mais valor às tradições do que à própria lei, como a gente vê aqui nos evangelhos, não é? No Sermão da Montanha a gente vê muito isso. Jesus falou: vistes que foi dito, eu porém vos digo. Esse ouviste que foi dito, às vezes se referia à lei, mas às vezes se referia às tradições deles. E Jesus mostra que isso é claramente um erro, porque não há ensino humano, não há ensino na igreja, não há ensino entre os líderes religiosos que possa ter o mesmo valor que a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. E Jesus dá um exemplo muito interessante, que é o exemplo do 5º mandamento, o mandamento de honrar pai e mãe, não é? Ele diz assim: mas vós dizeis, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe certamente morrerá. Aí Jesus diz: mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Existe um texto paralelo a esse, que está em Marcos 7, que explica melhor essa questão aqui da oferta ao Senhor, que é o tal do Corban. E ele diz assim, Marcos 7: vós porém disseis,
Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou pai ou mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderíeis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Então o que acontece aqui é que o judeu, ele devia honrar a Deus com as suas ofertas e sacrifícios que estavam previstos na lei, mas ele também devia honrar ao seu pai e a sua mãe. Isso era um mandamento do Senhor. E a maneira como o filho devia honrar a sua mãe, existiam várias maneiras dele honrar, mas uma das principais maneiras de honrar o pai e a mãe era sustentá-los na sua velhice. Não existia previdência, não existia INSS. Como é que as pessoas na sua velhice viviam? Os seus filhos os sustentavam com cuidados, sustentavam financeiramente. Essa era uma das maiores e mais importantes maneiras de alguém honrar o seu pai e sua mãe. Ocorre que, pela tradição dos anciãos, se alguém dissesse assim: olha, isso aqui que eu poderia te dar, né, para te sustentar, vai ser do Senhor, eu vou dar lá no templo, eu vou oferecer isso a Deus. Isso é corbã. Corbã é uma palavra que significa oferta. Então, os rabinos, os fariseus ensinavam que a pessoa ficava desobrigado de dar aquilo para os seus pais. Não, eu vou dar para Deus, então não preciso dar para você, não é? E é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Existem citações antigas que mostram que a pessoa ficava desobrigada. Eles ensinavam que a pessoa ficava desobrigada de cuidar do pai, mesmo que ele não cumprisse o voto. Mas, bom, eu não vou te dar isso porque eu vou dar lá no templo. Então ele estava fazendo um voto de dar aquela oferta, por isso que ele não ia dar para o pai. Mas se depois ele não cumprisse o voto, mesmo assim ele não precisava mais cuidar do pai, desde que ele não tivesse prometido alguma coisa específica. Eu vou ofertar esse rebanho de bois, eu vou ofertar esse terreno, eu vou ofertar essa casa. Se ele não tivesse especificado o que ele ia ofertar, ou se ele não tivesse estabelecido um prazo, os líderes religiosos falam assim: não, então você está desobrigado, mesmo que ele não cumprisse o voto. Ora, o que eles estavam fazendo aqui era justamente invalidando o mandamento de Deus. É isso que Jesus está falando. Vocês estão invalidando o mandamento de Deus pela tradição de vocês. Vocês estão ensinando isso uma geração após outra geração, mas vocês estão invalidando o mandamento de Deus. Eles simplesmente usavam isso para não fazer o que Deus tinha mandado. Agora Jesus repreende severamente esses homens. Ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me adora em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas que são preceitos de homens. Então nós temos, começando aqui a estudar as doutrinas bíblicas, então nós vemos que existe uma doutrina que é bíblica, mas existe também doutrinas que são apenas preceitos de homens. E era esse o caso aqui. Agora Jesus, o que Jesus está falando? A verdadeira adoração não é a que vem dos lábios. A verdadeira adoração é aquela que vem do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. O termo hipócrita no grego significa intérprete, literalmente intérprete, um ator, e por extensão, aquele que finge, uma pessoa dissimulada. O ator, quando está numa peça, ele finge ser alguém que ele não é? Então começou-se a usar essa palavra para designar também a pessoa dissimulada, a pessoa que tentava parecer uma coisa que não era, e é disso que Jesus chama esses líderes. O que isso mostra é que não havia no coração daqueles homens o desejo sincero de obedecer a Deus.
Eles procuravam meios, procuravam subterfúgios, maneiras de fazer o que eles queriam, mantendo uma aparência de piedade aos olhos dos homens. Então eu desobedeço a Deus dentro do meu coração, mas trabalho para parecer para as pessoas que eu sou um homem piedoso, que eu sou uma mulher piedosa, que eu sou alguém que busca Deus. Era exatamente isso. A adoração deles, Jesus diz que é vã, pois ensinava doutrinas que vinham de homens e não doutrinas de Deus, como a doutrina de lavagem de mãos. Deus nunca pediu aquilo para o povo. Isso era um ensino deles. A religião autêntica requer que o homem inteiro esteja envolvido, não é? Porque a adoração verdadeira, ela não pode ser separada da nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, porque a adoração que vem só de uma parte da gente, só da boca, não é? Ou só do intelecto, mas não envolve a nossa alma, não envolve o nosso coração, ela não é uma adoração verdadeira. A verdadeira adoração implica que todo o nosso ser se rende a Deus, todo o nosso ser se prostra diante de Deus, pelo fato dele ser Deus. E de acordo com o próprio Jesus, amar a Deus significa obedecer a Deus de todo o coração. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então a verdadeira adoração é a adoração que vem do coração. Agora, existe uma outra verdade aqui. A contaminação espiritual, ela é moral e não física, não é? Não física, ela não está no exterior. A lei previa várias situações em que a pessoa era considerada como impura, não é? Por exemplo, tocou um morto, você está impuro. A pessoa ficava impura 7 dias, tinha que se lavar, tinha que lavar sua roupa. Então ela estava cerimonialmente impura, não poderia participar do culto, não poderia fazer oferta lá no templo, porque ela estava impura. Não poderia participar da adoração sem antes passar por esse ritual de purificação. Um exemplo disso está em Lucas 10, na parábola do bom samaritano. Nessa parábola, um religioso, um fariseu, passa ali e vê aquele homem caído. Por que ele não ajudou? Ele pensou que tivesse morto, mas o que ele fez? Ele passou ao largo, diz o texto. Por quê? Porque ele não queria ficar impuro. Se ele tocasse naquele homem, porque ele achava que ele estava morto, ele ia ficar impuro, ia ter que passar por todo esse ritual, não poderia participar da adoração. Então ele nem foi ver se o homem estava morto. Está morto, eu vou, não é? É exatamente isso aqui. Em Atos 10, quando o Senhor dá uma visão para Pedro de um lençol com vários animais, o que Pedro fala? Senhor, nunca comi nada impuro. Porque se ele comesse algum dos animais proibidos, ele ficaria impuro também. Mas não é isso que de fato torna alguém impuro, mas é a palavra que sai da nossa boca, porque o que sai da boca procede do coração. E no coração é que o homem acolhe o mal, não é? O texto de Marcos, mais uma vez, ele tem uma lista um pouco expandida além dessa daqui, Marcos 7. Ele inclui outros pecados que o homem costuma abrigar no coração, não é? Ele diz, 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Obviamente que Jesus não está falando aqui que nós não podemos pegar uma doença, né, uma contaminação, se nós comermos ou ingerirmos alguma coisa que nos faça mal, né? O que Jesus está falando aqui é da contaminação espiritual. Não é o que você come que vai fazer você ficar impuro.
É justamente porque nós somos espiritualmente contaminados, porque nós abrigamos, porque nós cultivamos no nosso coração o mal. E quando nós falamos, a boca fala do que está cheio o coração. E é isso que contamina, porque nós guardamos o mal no coração. É exatamente por isso que as regras de condutas, elas são completamente inócuas quanto